Vamos lá então. Esta é a cidadania, mostrando aí as músicas que fizeram a minha, a sua, a nossa cabeça e também mostrando um pouquinho de histórias de Avaré, né? Estamos aqui com o livro da Dona Flora Botti, que é um livro bastante interessante. Eu vou selecionar aqui 3 textos curiosos, né? Para a gente mostrar aí para os amigos que estão nos acompanhando um pouquinho da história aqui da cidade de Avaré. Este primeiro texto é de 1911, exatamente do dia 17 de novembro de 1911, jornal A Tribuna de Avaré. Olha só o que dizia na época. Desavenças políticas, já existia, viu, Tintonelli? Os civilistas de Avaré conservam-se na defensiva, entrincheirados na esperança tola de vitória do candidato civilista. O nosso candidato não lhe serve porque já foi boticário. E o senhor Azurara acha que para dirigir os civilistas precisa-se de um homem que já tenha sido tropeiro. Nós temos a indestrutível convicção de que sairá triunfante das urnas o nome do nosso candidato. Mas vamos, por um momento, admitir a hipótese da vitória do candidato que o Santo Ofício imponha aos nossos adversários. A coisa estava quente em 1911 na política avareense aí. Um outro texto, esse já fala da Casa Verde. A Casa Verde, esse jornal é de 1919, jornal O Comércio de Avaré. Olha só que interessante, já existia a Casa Verde, viu? Que depois foi derrubada aí, infelizmente. Hoje tem uma loja comercial grande ali, né? Casa Verde. Fomos ontem visitar o importante estabelecimento denominado Casa Verde, dos senhores Aziz Jorge e Jorge Zahar, que hoje se acha ocupando o belo e espaçoso prédio construído no Largo do Jardim, atualmente Largo São João, né? Falando do sortimento, temos que afirmar ser ele talvez o maior e mais variado da praça. Tudo se encontra na Casa Verde, desde o insignificante botão de camisa até a seda mais custosa e fina. Falando do prédio, temos que repetir o que se diz, de boca em boca, aqui nas cidades vizinhas e até na capital, que é o mais caprichoso e mais importante que se pode imaginar. Muitas pessoas de fora estão ansiosas por conhecer esse lindo prédio e muitas já vieram aqui com esse fim. Avaré deve orgulhar-se de possuir um estabelecimento de tal ordem e muito mais ainda pelo fato de ter como seu ornamento, como padrão de estética, de arte, de gosto, de opulência mesmo, um prédio de tal valor, que depois foi derrubado. Hoje em dia já não existe mais. Às vezes a gente está lendo aqui e está na grafia antiga ainda, viu, Tonelli? Porque esse texto é de 1919. Por exemplo, estética tem H, vitória é victória, né? E assim vai, né? É a grafia antiga que posteriormente foi mudada. Aqui é a nossa, como a gente escreve atualmente. Mas tem mais um texto que eu achei muito interessante, que é de 1942, Jornal do Povo, aqui de Avaré. É o seguinte: agradecimento ao Mazarope. A comissão promotora dos festejos em louvor a São Benedito, com a finalidade de angariar fundos destinados às obras da capela que o tem como patrono, agradece penhoradíssima o fidalgo gesto do Mazarope, oferecendo-lhes um espetáculo teatral em seu pavilhão. Já há dias presenteou ele a gurizada com magnífica matinê, totalmente grátis. Agora demonstra o seu alto espírito estar impregnado do mais sadio sentimento religioso, oferecendo-se para auxiliar na meritória obra de remodelação da capela de São Benedito, já ligada às tradições do povo desta terra. Consideramos esse gesto como uma homenagem ao povo da cidade, em nome do qual agradecemos. E não é tudo. Dará a ele ainda uma matinê, domingo, com a mesma finalidade. Não é, portanto, sem fundamentos, a grande simpatia que conseguiu angariar em nosso meio. Aos votos sinceros que todos fazem para que tenha o elenco Mazarope uma longa permanência entre nós.
juntamos os nossos, pedindo a São Benedito que cumule das mais esplêndidas bênçãos. Está aí, um texto de 1942, agradecendo ao Márcio Mazzaropi, que depois ficou o grande nome do cinema nacional. Até hoje é reverenciado aí o Mazzaropi, que fez tantos filmes e que era uma alegria para todo mundo, né? Aqui, quando passava no Cine Santa Cruz, o cinema ficava lotado, né? Para assistir a Mazzaropi, e depois na TV Cultura, né, Titonelli, andou repetindo aí os filmes que você encontra hoje no YouTube, encontra na internet, da TV Brasil também. Exatamente. Então, toda essa obra do Mazzaropi acabou sendo revisitada, sendo revista, e a gente lê esse texto de 1942, agradecendo a nossa comunidade aqui de São Benedito, que é pertinho da gente, em frente à Rádio Cidadania, agradecendo o fidalgo gesto, bonitas frases que eles falavam antigamente, o fidalgo gesto do artista Mazzaropi por ter colaborado na reforma da Capela de São Benedito. Tá aí, curiosidades e um pouquinho de história aqui nas músicas que fizeram a minha, a sua, a nossa cabeça. E vamos com mais músicas? Vamos, claro. Agora nós vamos tocar All Green, cantando Xalala. Quem pediu foi exatamente o Guimarães. E a Marisa do Horto, quero, aliás, antes um pouquinho, a Maria Emília quer ouvir a lista com Oswaldo Montenegro. Um abraço, pessoal do Face, e vamos em frente com a programação.